Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou comentar sobre uma pergunta que eu fiz durante o vídeo, as 20 perguntas que eu faria para todo candidato C# e .NET, tá? E que explica também o que é a parte de injeção de dependência, inversão de controle, princípio da inversão de dependência, Service Locator e vários outros itens, né, de arquitetura. Essa pergunta eu faria para um dev sênior, como eu comentei no vídeo. Se você não viu, eu vou deixar o card passando aqui para você ver também, que é importante. E nesse vídeo eu vou tentar responder vários itens que estão relacionados a essa pergunta, tá bom? Eu sou o André Baltieri, ou Balta, 7 vezes Microsoft MVP, e se você está conhecendo meu canal por esse vídeo, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar, que você ajuda muito, muito o meu trabalho mesmo, tá bom? Agora, bora lá pro vídeo, depois da vinhetinha. Galera, antes de a gente falar de qualquer coisa de arquitetura, a gente sempre tem que entender o problema que isso resolve, tá? Eu vou deixar um código aqui, que é um mau exemplo. No curso 7182, eu usei esse exemplo para refatorar ele e criar uma aplicação depois, lógico, com boas práticas, testes de unidade e um monte de coisa, tá? Se você vê esse tipo de código e não te incomoda de alguma forma, então tá errado, tá? Esse é um código que tá muito ruim, tá altamente acoplado, como a gente pode ver aqui. E eu vou me basear nele para que a gente possa ter as argumentações para usar injeção de dependência, IOC e o que mais que venha a ter. Bom, o primeiro ponto é assim, ó, o que é um código acoplado? A gente fala muito sobre baixo acoplamento, alta coesão, baixo acoplamento, né? Então, um tópico que já foi amplamente discutido no mundo de orientação a objetos e diversas linguagens por aí, né? Quando a gente diz, por exemplo, que esse código, que vocês estão vendo na tela, está acoplado, ele está fazendo chamadas para o SQL Server, né? Fazendo chamadas para o banco de dados aí dentro, está chamando serviços externos aí dentro. Não tem um reuso desses códigos, né? Tudo que está aí dentro dessa action, né? Dessa ação desse controller, ela está aí. E a gente não conseguiria, por exemplo, chamar só o método que utiliza a conexão com o banco de dados, por exemplo, em algum outro controller, ele está de fato grudado nesse controller aqui. Um outro ponto que incomoda bastante, pelo menos para mim, execução de testes de unidade, tá? Então, esse código tá extremamente difícil de testar, para não dizer impossível. Também eu vou comentar um pouco sobre testes aqui, porque acho que é um dos fundamentos e uma das ideias por trás de a gente ter uma boa divisão de responsabilidades, de a gente ter um bom código escrito, tá bom? Então, passado esse exemplo mal aqui, vamos melhorar ele, tá? O que a gente faria primeiro? Não vai dar para melhorar tudo, obviamente, é um vídeo mais curto, mas vamos pegar, por exemplo, o serviço, o delivery fee ali, que a gente tem, que é a taxa de entrega. A gente poderia externalizar isso para um serviço de delivery fee. Então, tem esse outro pedacinho de código aqui que eu estou mostrando para vocês, onde a gente pega só a parte do delivery fee e coloca ele num serviço separado, tá? A gente faz o encapsulamento dele para poder reutilizar esse mesmo trecho de código em diversos outros lugares da nossa aplicação. Então, todo lugar onde a gente quiser saber a taxa de entrega, é só a gente passar o CEP e ele traz a taxa de entrega para a gente. Dessa mesma forma, a gente pode voltar no nosso controller depois e fazer a chamada para esse serviço. Então, ao invés de ter aquele trecho de código, a gente faz o service aqui, né? A gente cria a instância do service e chama o serviço de taxa de entrega. Porém, isso e só isso não ajuda muito o nosso código, principalmente em relação a testes de unidade, tá bem? Os testes, eles não podem depender de itens externos, como banco de dados ou serviços externos, como é o caso do nosso delivery fee, por exemplo. Isso acontece porque num processo de CI, de Continuous Integration, a gente sempre executa os testes da nossa aplicação antes de dar o build. E se, por exemplo, a sua massa de dados que você precisa para testes, caso você dependa de banco nos testes, não tiver ok, ou se o serviço externo, como o serviço de taxa de entrega, estiver fora, os testes vão falhar e, obviamente, seu deploy não vai ser feito. Então, imagina que a gente acabou de modificar o código, está tudo ok, só que seu teste depende desse serviço externo de taxa de entrega. Você subiu isso, executou o CI, né, o Continuous Integration, e durante a execução dos testes, ele falou que não estava ok o seu código e quebrou e não fez a publicação, não fez o deployment do seu código. Tudo aconteceu não porque seu código está mal escrito ou seu teste está errado, porque ele depende de um serviço externo que estava fora no momento, tá bom? Então,
acabou quebrando tudo. Então, para evitar esse tipo de problema, né, a gente não pode depender de itens externos. Só que não depender de itens externos é muito fácil falar e muito difícil fazer, né? Então, fala assim, Balta, mas eu tenho informações que estão no serviço externo, tenho informações que estão no banco de dados, como é esse caso aqui, né? O caso da taxa de entrega. Como que a gente vai fazer, então, para executar testes sobre essa taxa de entrega, esse serviço de taxa de entrega, sem de fato usar o serviço online, né, o URL que está lá publicada em alguma outra API. Aí começa a entrar um pouco da injeção de dependência. A injeção de dependência, ou Dependency Injection, ela é uma técnica que implementa o IOC, que é a Inversion of Control, ou inversão de controle, é um padrão que a gente implementa no nosso código, tá bom? Então, no caso do IOC, a gente faz o quê? A gente externaliza essas responsabilidades, tá? Passando a criar dependências para o nosso código. Então, o nosso controller, ao invés dele ser responsável por instanciar o nosso serviço, o Delivery Fee, né, o nosso serviço que a gente criou anteriormente, a gente passa a depender de uma implementação, tá, desse serviço, e a partir daí a gente dá procedimento no nosso código. Quando a gente fala que a gente está trabalhando com injeção de dependência, na verdade a gente está aplicando um padrão que é chamado de inversão de controle, Inversion of Control, e a gente está externalizando essas dependências. O que a gente vai fazer aqui no código, por exemplo, ao invés de instanciar esse objeto diretamente na action do nosso controller, a gente vai receber esse objeto no consultor. Então, a gente passou a criar uma dependência do nosso controller para um serviço de taxa de entrega, o Delivery Fee, que a gente criou anteriormente. Então, isso é o padrão de inversão de controle. E a técnica que a gente usa para implementar ele é a injeção de dependência. Então, injetamos dependências para ter a inversão de controle. Beleza? Então, já que a gente deu um passo, vamos agora executar um teste para o nosso controller. Então, se a gente tentar escrever um test method agora, toda vez que a gente for ter uma instância desse controller, a gente vai precisar antes de uma instância do nosso Delivery Service. E para ter uma instância do Delivery Service, a gente pode ter N outras dependências. Vou comentar um pouco mais para frente. Mas, de qualquer forma, você precisa de uma instância do Delivery Service. O que isso ocasiona nos testes? A gente trocou 6 por meia dúzia. Então, se a gente só aplicar a inversão de controle através da injeção de dependência, a gente ainda continua tendo dificuldades para testar, porque a gente está dependendo de uma implementação, de fato, do nosso Delivery Service. Então, se a gente injetasse o Delivery Fee Service aqui no nosso controller, a gente ia trocar, de fato, 6 por meia dúzia, porque o nosso Delivery Fee Service ele está buscando numa URL e se aquela URL estiver fora no momento do teste, vai falhar do mesmo jeito, não adianta nada. Então, DI e IOC, nesse caso, não resolveu nenhum dos nossos problemas, tá? A gente ainda continua tendo um problema para executar qualquer tipo de teste aqui nesse cenário. Aí, meu amigo, aí que entra um cara que a gente vive falando, que é o Solid, né? Estude Solid, estude Clean Code, estude OOP. E aí entra a letrinha D do Solid, que é o Dependency Inversion Principle, que é o princípio da inversão de dependência. O que a gente faz, o que prega esse princípio de inversão de dependência, né, na prática? Ele prega que a gente deve depender de abstrações e não de implementações. Mas o que isso significa, por exemplo? Que, a grosso modo, Go Horse, falando de código, depende da interface e não da classe, tá? É mais ou menos isso, mas a nível do nosso código aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma abstração do Delivery Fee. Então, no caso da abstração do Delivery Fee, a gente vai criar uma interface que só contém a assinatura do método. Toda implementação que utilizar essa interface, né, que utilizar essa abstração como base, ela vai ter que ter esse método aqui dentro, que é o método do getDeliveryFee, que retorna um decimal e pede um zip code, que é um CEP, como entrada, tá? Então, fazendo isso, a gente está começando a aplicar o DIP, o Dependency Inversion Principle. A gente vai começar agora a depender da abstração e não da implementação. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é voltar para o nosso serviço, para o nosso Delivery Fee Service, e dizer que ele implementa essa abstração que a gente criou, né? Essa interface. Tá? Como o nosso serviço já estava criado com o mesmo método, não vai mudar nada, mas se você, quanto mais você compõe a interface, você vai ter que implementar os métodos que a interface obriga. Tá? A interface são como contratos, então ela tem ali descrito tudo que quem implementa ela precisa ter para seguir, né? Precisa seguir todas as regras dela. Então, no nosso caso, só tem um método, getDeliveryFee, que retorna um decimal e espera um zip code de entrada, assim como a gente já tinha no serviço. Então, não mudou nada para a gente aqui. E agora, a gente vai aplicar isso no nosso controller. Então, ao invés de
depender da implementação, que é o nosso Delivery Service, a gente vai depender da abstração, que é o iDelivery Service, que é o nosso contrato, né? Que é a nossa interface, tá? A nível de código para baixo não muda nada, porque a interface ela tem obrigatoriamente os mesmos métodos que a implementação, né? Na verdade, a implementação tem os mesmos, obrigatoriamente tem que ter os métodos que a interface define, tá? Então, o nosso código ele vai continuar igual nesse ponto. E agora, nos nossos testes, a gente vai conseguir criar um mock, criar algo falso para enganar os nossos testes de unidade. Então, no caso aqui, eu estou criando um fake service, um fake delivery fee service, que vai implementar também essa interface. Então, a gente tem uma interface, né, uma abstração, que é o iDelivery Service, e várias implementações dela. Então, isso pode acontecer com tranquilidade, orientação a objetos, tá bem? Então, agora a gente tem um fake repository, a gente tem um fake service, né, um serviço falso. Isso podia ser mockado através de frameworks também. Eu gosto de usar as coisas um pouco mais explícitas para poder ensinar com mais detalhes para vocês o que ocorre por baixo dos panos, ao invés de usar mock e coisas do tipo, tá? Mas pode usar um mock ou qualquer outro framework que você queira aqui. E nesse caso aqui, a gente tá chapando um valor 10 ali, só para ter um valor desse decimal sendo retornado, tá? A gente só não quer que tente acessar um serviço e o serviço esteja fora e comprometa a execução do nosso teste de unidade. Por fim, agora a gente pode executar novamente o nosso teste, né? Na verdade, refatorar ele aqui antes, para a gente ter o iDelivery Fee, né, representado como o fake delivery fee, e daí a execução desse código. Então, não mudou nada em termos de código quase que, só que a gente tirou o var ali e colocou, explicitou, né, o tipo, né, o contrato ali, tá? Mas a execução ela vai continuar o mesmo, só que agora a gente não depende de nenhum serviço externo, porque a gente está mocando ele ali. Então, olha que bacana o problemão que a gente resolveu e o quanto de coisa que a gente já entendeu sobre Dependency Injection, Inversion of Control, Dependency Inversion Principle, tá bom? E agora vem o problema final. Você imagina que em aplicações maiores, a quantidade de dependências que existem são muito grandes. Imagina que você tem o seu controller depende de um handler, o seu handler depende de um repositório, o repositório depende de um data context, um data context depende de um SQL connection e por aí vai. Olha o quanto de dependência tem. Imagina você ficar instanciando todas essas classes na mão. Enfim, não dá, tá? Não dá. Ficaria muito complexo você resolver todas essas dependências na mão. Para isso, existe um cara chamado de Service Locator. O Service Locator, ele faz o depara. Dado uma abstração X, eu vou utilizar a implementação Y. Então, é basicamente um mapeamento que a gente cria dizendo, dada a implementação, dada a abstração, qual implementação a gente vai utilizar. E sabe o que é o melhor? O ASP.NET Core, por exemplo, já traz isso por padrão. Embora tenham outros containers, tá, para resolução de dependências, como Inject e vários outros, eu gosto particularmente do que o ASP.NET Core traz por padrão e acho que ele resolve muita coisa para a gente. Então, tudo que a gente tem que fazer é ir no startup da nossa API e definir essas dependências como add transient, add scope ou add singleton. No caso do singleton, ele é muito famoso, todo mundo já ouviu falar disso, né? Faz um singleton, cria um singleton, né? E o singleton é um padrão que define que uma implementação ela tem uma e somente uma instância por aplicação, tá bom? No caso do ASP.NET, não é muito comum a gente ver os itens como singleton, porque a aplicação nossa, ela, uma vez startada, ela fica rodando, né? Ela nunca para, então a gente não tem aplicação sendo executada a cada request no servidor, ela está lá executando. O que significa que se você tem um singleton, por exemplo, criando uma instância de um objeto e vai ficar lá na memória eternamente, até a sua aplicação cair, tá? Até você derrubar a sua aplicação e subir ela de novo, dar um restart nela, ou fazer um novo deploy, alguma coisa que dispare o evento para ela morrer e nascer de novo. Então, o singleton não é tão utilizado em APIs, no ASP.NET Core, por exemplo, tá? Sobra pra gente o add-scoped e o add-transient. O add-scoped, ele vai criar a instância por requisição. Então, toda requisição ele vai criar uma instância nova desse objeto. Terminou a requisição, ele tira essa instância da memória, né, e finaliza a requisição. Então, caso ótimo, por exemplo, para banco de dados, tá? Então, se você está gerenciando conexão com esse banco de dados, você quer uma conexão por requisição, esse é um cenário ideal. E por fim, a gente tem o add transient, que ele vai dar uma instância nova do seu objeto
para cada vez que você chamar a sua abstração, tá? Então, chamou lá o iDelivery Fee, ele vai dar uma instância nova do seu Delivery Service, que no caso é justamente o que a gente quer aqui. A cada chamada a gente quer uma instância nova. Show? Então, com isso a gente matou todos os nossos problemas e a gente já pode começar a refatorar aquele código gigantesco, ruim, que estava lá em pedaços menores, né? Colocar ele mais dividido, com uma responsabilidade melhor e principalmente com testes de unidade, tá bom? Lógico que eu não vou conseguir implementar tudo isso nesse vídeo com vocês, porque ficaria muito longo, mas eu deixo aí o desafio, pega esse trecho de código, tenta implementar ele, tenta implementar o resto que falta, né? Tenta criar interfaces, tenta segmentar em serviços, em repositórios, tenta executar principalmente testes de unidade. O que eu tinha para falar com vocês era isso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado você de alguma forma a entender melhor o que são todos esses itens, né, de injeção de dependência e de outras coisas de arquitetura que a gente fala tanto, tá bom? Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar, isso ajuda muito o meu trabalho. Um abraço e até o próximo vídeo.